Senhor presidente, eu só concluo fazendo uma sugestão ao tribunal, que já que ele precisa no quadro de mais de 600 servidores, 600 e alguma coisa, que ele convoque os 600 do cadastro de reserva do último concurso e desses selecione, através de processo seletivo interno, 300 para assessorar os juízes. Pronto, está resolvido o problema. Convoca os concursados e, entre os concursados, seleciona aqueles mais qualificados para o trabalho de assessoramento dos juízes, até porque a grande maioria dos concursados já preenche o requisito de ser bacharel em Direito. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo. Eu quero iniciar prestando minha solidariedade ao oficial de justiça, afirmando meu compromisso com a luta desses servidores, não só no que diz respeito ao risco de vida, mas também no que diz respeito à necessidade imediata e urgente de convocação de novos oficiais de justiça. O Poder Judiciário não pode ter menos oficiais de justiça do que varas em funcionamento. Isso é absolutamente insustentável, sobrecarrega esses trabalhadores e trabalhadoras. E esse Poder Judiciário, onde falta dinheiro para contratar mais servidores, mais oficiais de justiça, onde falta dinheiro para pagar risco de vida, tem dinheiro para contratar 300 cargos de livre nomeação. Obviamente que isso não é sustentável. Tinha dinheiro para, sem nenhuma justificativa, aumentar o número de desembargadores. O número de oficial de justiça, o número de juiz de primeira instância, o tribunal não quer aumentar. Mas o número de desembargadores moveram mundos para aumentar. E não aumentaram por conta de uma ação judicial nossa. Não fosse aquela ação, nós teríamos aumentado o número de desembargadores e mantido o número de juízes e de oficiais e de servidores na primeira instância, que é onde está o gargalo do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não tem acúmulo de trabalho na segunda instância, tem acúmulo na primeira, a primeira abandonada pela arrogância, pela prepotência, pela falta de humildade para reconhecer que a justiça não existe em si mesmo. A justiça existe para servir o povo do estado do Amazonas. Mas em relação aos projetos de lei, eu peço permissão para fazer uma análise mais detalhada de aspectos importantes desses dois projetos. O primeiro é dizer, senhor presidente, que esse projeto que cria cargos no Tribunal de Justiça, ele tem um vício de origem e não pode seguir a sua tramitação nesta casa. A resolução número 184 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que qualquer projeto de lei criando cargos no âmbito do Poder Judiciário tem que ser previamente analisado e aprovado pelo CNJ. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas até encaminhou ao CNJ a solicitação para análise do pedido de criação de novos cargos e o anteprojeto. Mas eu entrei hoje no site do CNJ e o CNJ ainda não se manifestou sobre o pedido do Tribunal de Justiça. Portanto, se não há autorização do CNJ, não poderia o Tribunal de Justiça vir a esta casa apresentar projeto de lei aumentando o número de cargos, porque a criação de cargos, por força da resolução 184 do CNJ, exige autorização do Conselho Nacional de Justiça antes do encaminhamento do anteprojeto e, efetivamente, essa autorização não existe. Mas eu quero pontuar alguns aspectos. Porque quando eu pensava que o Brasil ia caminhando para que o Poder Legislativo aprendesse boas práticas com o Poder Judiciário e com o Executivo, eu começo a ver o inverso. O Poder Judiciário copiando práticas indevidas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então vamos lá. O projeto de lei número 288, que é o que trata do fundo, ninguém falou dele até agora. O Tribunal de Justiça está pedindo autorização desta casa
para usar dinheiro do Fundo de Modernização e Aparelhamento do Poder Judiciário para pagar despesas de custeio. Ora, o fundo é para modernização e reaparelhamento. Portanto, o fundo existe para que os recursos sejam aplicados em investimento e não em custeio. Mas mais grave, deputado adjunto Afonso, é a justificativa do projeto, assinada pela presidente do tribunal, que diz o seguinte, e mostra nas entrelinhas qual é o objetivo dessa mudança. E eu vou ler o que diz a justificativa do projeto. Ressalto, por fim, que relativamente à proibição de despesa com folha de pagamento de pessoal hoje vigente, propomos, por sugestão da Divisão de Orçamento e Finanças, a vedação de despesas com pessoal e encargos sociais, restando proibidos tão somente os gastos específicos com vencimento, concessão de vantagens, reajustes ou adequação da remuneração. Aí vamos para o texto da lei. Artigo 2º, inciso 3º, letra C. Autoriza a pagar, com recursos do fundo, benefícios concedidos a servidores e magistrados não classificáveis como despesa de pessoal e encargos sociais. Sabe o que o Tribunal de Justiça está pedindo autorização desta casa? Está pedindo para pagar o auxílio moradia com dinheiro do Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário. Isso é absolutamente insustentável. Desvia os fins para o que o fundo foi criado. Esse fundo não é o dinheiro que cai do céu, não. Esse fundo é um dinheiro que cai e sai do bolso do trabalhador, do empresário amazonense, quando paga custas e emolumentos em cartórios judiciais e não judiciais. E ele existe para investimentos, para reaparelhamento, e o tribunal está pedindo autorização para pagar despesas de pessoal que não tenham natureza remuneratória, ou seja, auxílio moradia, com os recursos desse fundo. Isso não é sustentável, isso muda completamente os fins a que o fundo se destina e foi criado, e nós não podemos aprovar um projeto de lei assim. Mas vamos para a questão de pessoal. Projeto de lei número 287 de 2014. Tribunal de Justiça pedindo autorização para criar cargos, e entre esses cargos, 300 cargos de livre nomeação. O critério para nomeação desses cargos, indicação do juiz. O Poder Judiciário não pode conviver com isso. Com o juiz passando a indicar quem ele bem entender para fazer o trabalho de assessoramento. Ora, a Justiça Federal tem assessor de juiz aprovado em concurso público. O tribunal quer criar assessor de juiz? Ótimo, é importante. Abre concurso público para que os melhores, os mais qualificados sejam contratados. Mas o que é mais grave, deputada Conceição, a condição para ser assessor de juiz é ser bacharel em direito. O cara pode não passar na prova da OAB e virar assessor de juiz para elaborar a sentença de quem passou na prova da OAB e está pleiteando no judiciário. Isso não pode. Isso não é sustentável. Cargo de assessor de juiz tem que ser cargo concursado, escolhendo os melhores, os mais qualificados, os mais preparados. Isso não é bom nem para o juiz. Nós somos parlamentares avaliados a cada 4 anos. Ninguém aqui tem cargo vitalício. Ninguém. Uns ficam, outros vão. Eu sou dos que vão daqui a alguns dias. Alguns ficam. O juiz tem um cargo vitalício. Imagine, deputado Davi Almeida, um juiz vivendo o que nós vivemos, um monte de gente atrás dele querendo um cargo, porque agora o juiz vai ter um cargo para botar quem ele bem entender lá. Isso
Isso não combina com a estrutura, com a independência que deve ter o Poder Judiciário. Eu quero, desde já, manifestar aqui que, se o projeto chegar à votação com esses termos, sem um diálogo prévio, sem ajustes necessários, o meu voto será contrário às duas matérias. O projeto de lei do fundo desvia os fins ao que o fundo se destina, e o projeto de lei de pessoal cria uma figura absolutamente incompatível com a estrutura e a independência que deve ter o Poder Judiciário, que é essa figura do cargo comissionado de livre nomeação por indicação do juiz. Isso não se sustenta numa estrutura de Poder Judiciário, num sistema republicano que exige uma justiça forte e independente para prestar bons serviços ao povo. Ouço o deputado Zé Ricardo, o deputado Davi Almeida. Só para um breve comunicado, deputado Zé Ricardo, me antecipando a Vossa Excelência, mesmo o deputado Marcelo Ramos ter indicado Vossa Excelência primeiro, só para comunicar, deputado Marcelo Ramos e senhoras e senhores deputados, servidores do tribunal, todos presentes, que o representante do Tribunal de Justiça já está na sala de reuniões da presidência, aguardando, e fará os esclarecimentos necessários. Nós faremos aqui as colocações, inclusive já subimos os servidores do Tribunal de Justiça, no caso aqui os oficiais, que serão representados por uma comissão que já subiu, e eu estou então comunicando ao presidente e ao plenário que estarei subindo, e aqueles deputados que quiserem participar dessa reunião, desse diálogo, que possam também se dirigir à sala de reuniões da presidência. Esse comunicado e essa informação que teria para passar para Vossa Excelência e para todos os presentes. Obrigado, deputado Davi. Eu só quero reafirmar que não há justificativa que não seja a mudança dos termos do projeto de lei que faça eu mudar minha manifestação sobre essas duas matérias. Deputado Zé Ricardo. Deputado Marcelo, queria concordar. Oi, Sidney, desculpa, é que o Zé... Eu só gostaria, deputado Zé Ricardo, e aproveitar a presença do deputado Davi, deputado Marcelo, e agradeço, é o seguinte: a gente está tomando conhecimento agora, aí não tem como os deputados participarem. Mas eu não estou sabendo. Então, se der para comunicar previamente, para que eu acho que é um assunto importante. Então, tudo bem. Se é para alguns deputados participarem, não, mas a gente vai acabar a sessão. A gente está com dois assuntos importantes, a Cigás e esse assunto. Se é para suspender a sessão, tudo bem. Agora, não dá para continuar a sessão e dizer que os deputados estão convidados. Não há nenhum problema. Eu acho que não é para suspender, não. Acho que nós temos que terminar aqui, ouvir a representação tem o último dos oficiais. Deputado inscrito no pequeno expediente. Me parece, pelo comunicado do deputado Davi, ele já formulou convite para os representantes da categoria acompanharem, ele é o relator da matéria, onde se encontra o secretário-geral do Tribunal de Justiça. Acho que é melhor tratar da questão lá onde eles estão reunidos e ver onde pode avançar no sentido da Deputado Bellarmino, nós ainda temos um problema de origem. A tradição desta casa é de discutir com quem pode mudar o que está aqui. Nós discutimos o projeto do Ministério Público com o Procurador-Geral de Justiça. O secretário-geral do Tribunal de Justiça, com todo o respeito que ele mereça, com todo o respeito, e efetivamente ele merece, ele não é autoridade capaz de promover qualquer mudança fruto desse diálogo. O diálogo tem que se dar com a presidente do Tribunal de Justiça, com a direção do tribunal. Mas eu irei lá, por uma questão de elegância e pelo respeito que ele merece. Não tenho nada contra a pessoa que está aí, pelo contrário, tem meu respeito absoluto. Agora, simplesmente, ele não é um representante da estrutura da direção do Tribunal de Justiça. Deputado Zé Ricardo. Antes de Vossa Excelência ouvir o deputado Zé Ricardo, eu fiz referência em razão do comunicado do relator e por entender também que o secretário-geral de um poder, ele representa não com competência para decidir, mas está representando a presidente. Ele pode ser o tertius, o elemento de ligação para avançar
naquilo que for possível do entendimento, porque também compreendo como uma questão interna a corpus, mas apenas esse esclarecimento para Vossa Excelência é uma homenagem. Senhor presidente, então vamos fazer um pacto. Nós podemos até conversar com ele, mas como ele é um intermediário, vamos fazer um pacto de que nós não vamos votar essas matérias hoje. No que diz respeito a este pacto, não cabe a mim não deliberar. Vai ser hoje? Não, o deputado Davi, que é o presidente da comissão. Não cabe a mim deliberar nesta matéria, porquanto logo mais o presidente da Casa, deputado Josué Neto, estará na casa, aqui, e onde estabelecerá a pauta de deliberação que será votado hoje ou não. Não, o deputado Davi é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Sem o parecer dele, o projeto não tem como vir a plenário. Se ele está dizendo que não é hoje, não é hoje. Senhor presidente, eu só concluo fazendo uma sugestão ao tribunal, que já que ele precisa no quadro de mais de 600 servidores, 600 e alguma coisa, que ele convoque os 600 do cadastro de reserva do último concurso e desses selecione, através de processo seletivo interno, 300 para assessorar os juízes. Pronto, está resolvido o problema. Convoca os concursados e, entre os concursados, seleciona aqueles mais qualificados para o trabalho de assessoramento dos juízes, até porque a grande maioria dos concursados já preenche o requisito de ser bacharel em Direito. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo.